O profeta Moisés profetizou, dizendo o seguinte: aonde Deus colocar o seu nome, ali todo o povo tem que vir fazer sacrifícios, trazer seus dízimos e ofertas. Certo? Lá na frente, acontece que Deus fala também para Davi, falando: da tua semente me construirá uma casa. Prometeu para Davi que da descendência dele construiria uma casa. Mas na frente, Salomão achou que ele seria esse cara que Deus tinha designado para construir sua casa. E quando ele começa a orar, no capítulo 6 de Crônicas, 6 e 18, ele faz uma afirmação curiosamente verdadeira: os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Mas que estejam os teus olhos atentos às orações que foram feitas neste lugar. Como tu disseste a teu profeta, que colocaria o teu nome nesse lugar para ser ouvida as suas orações, certo? Então, Salomão subentendeu que seria ele o prometido por Deus a Davi para construir o templo, e entendeu que o santuário que foi prometido a Moisés, onde Deus ia colocar o nome, seria o santuário, aquela casa que ele fez. Certo? Ele orou, abençoou aquela casa, só que nós entendemos que não é aquela casa. Porque mais para frente, Deus fala para Ezequiel 43, e fala sobre a casa e diz que um homem entra na casa e diz: aqui eu estabeleço a planta dos meus pés. Eu vou ler aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cujo face está para o lado do oriente. E levantou-me o espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu a casa. E ouvi alguém que falava comigo de dentro da casa, e um homem se pôs em pé junto de mim e disse-me: filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis, nos seus altos. Aqui está falando sobre sacrifícios que era feito. Pondo o meu limiar ao pé do meu limiar, seu limiar ao pé do meu limiar, e o seu umbral junto ao meu umbral. E havendo uma parede entre mim e eles, e contaminaram o meu santo nome com suas abominações, que comiam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancei eles para longe de mim, a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe da sua maldade e meça o modelo. E envergonhando-se eles de tudo quanto fizerdes, fazer-lhes saber a forma desta casa, e a sua figura, e a sua saída, e as suas entradas, e toda a sua forma, e todos os seus estatutos, todas as suas formas, e todas as suas leis, e escreve isto aos seus olhos, para que guardem toda a sua forma, e todo o seu estatuto, e os cumpra. Esta é a lei da casa. Veja só. Ok. Isso aqui é interessante. No versículo 7,
ele fala que aquele lugar é o lugar da planta dos seus pés. E aquele lugar era o trono onde ele estabeleceu o seu trono. Só que em Isaías 66, ele diz o seguinte: assim diz o Senhor, Isaías 66, versículo 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra os cabelos dos meus pés. Que casa minha edificai vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Aqui é interessante. E diz: que casa vocês vão me construir? Isso vai contrariamente ao pensamento de Salomão, que acreditava que aquela casa seria a casa que Deus realmente tinha feito para ele. Não é, né? Não é. Porque diz: que casa vós me edificais? E qual é o lugar do meu repouso? Com isso aqui, com esse texto de Isaías, ele quebra a ideia de que Salomão construiu uma casa para Deus. Porque Deus, nessa pergunta, é autoexplicativa. Não tem uma resposta, mas a gente já subentende que ninguém pode construir uma casa para Deus. Ninguém. Qual é o lugar? O céu é o meu trono. Só que lá em Ezequiel 43 e 7, fala que quando ele entra no átrio, ele diz: aqui é o lugar do meu trono, onde eu estabeleço a planta dos meus pés. Dentro da casa, aquela casa. Para os judeus e para muitos cristãos, aquela casa é realmente um lugar que vai ser construído, que é o terceiro templo que vai ser construído ainda. Para eles acreditam nisso. Só que não é. Esse templo, que é o templo de fato, que Joel fala: a glória do segundo templo será maior do que a glória do primeiro. Não. Primeiro ponto: o templo em que Joel fala isso, o templo que ele constrói é inferior ao templo de Salomão. Então não pode ser maior em glória, porque em beleza, em ouro e tudo mais. Porque em glória, nesse sentido, seria o templo de Salomão e não o templo que foi construído ali por eles no período lá de Joel. Não faz sentido nenhum em termos do que eles chamam de glória, certo? Que era uma casinha que ele fez, não foi um templo magnífico, era uma casinha. As pessoas pensam que era uma coisa grandona, mas não. O que aconteceu é o seguinte: ele fez uma casa em cima do monte, pequena, não era muito grande. E depois o Império Romano fez aquelas paredes que hoje é chamado de Templo Muro das Lamentações, que ainda existe um. Ele fez em torno daquele templo, certo? Aí aumentou, ficou um pouco maior, que foi o templo onde Jesus entrou. Mas o templo original que foi feito lá no templo de Joel é muito menor, muito pequeno. Não tinha tanta glória assim. Então, esse segundo templo que tem mais glória não é esse templo. E essa casa onde Deus habita o seu nome não é o templo em que Salomão fez a casa, não. Esse templo em que Deus colocou o seu nome, o nome desse templo se chama Jesus. Porque foi em Jesus que habita toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude. Então, Jesus era esse santuário, Jesus esse templo. E observa por que eu afirmo isso. Apóstolo Paulo, primeiro ponto. Olha só. Vou ler em ordem lógica para você compreender. Em Efésios 1:19, ele fala: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Se você olha essa sentença, você percebe que ele não está falando de si, está falando de outro. Toda nele. Ele coloca, o apóstolo Paulo escreve de Deus e uma terceira pessoa, que é Jesus.
que foi do agrado do Pai, que é uma pessoa, que toda a plenitude nele habitasse, em Jesus. No mesmo texto, capítulo 2, versículo 9, diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E agora em Filipenses 2:5 diz o seguinte: pelo que Deus o exaltou soberanamente, ele lhe deu o nome que está sobre todo nome. Se fosse para colocar na questão teológica, o que mais se enquadraria seria o unitarismo. Porém, não é, tá bom? Por quê? Porque esse nome que foi dado a ele foi aquele nome que eu falei que Deus colocaria num lugar onde o povo deveria ir prestar culto. O nome de Deus está onde o povo tem que ir prestar culto. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e todo mundo confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de quem? Deus Pai. Não é para a glória de Jesus, é para a glória de Deus Pai. Observa aqui a importância de ler o texto, de ler os textos, né? São muitos. E observa aqui, capítulo 1 de Efésios, versículo 9. Descobrimos-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Aquilo que nós acabamos de ler é isso aqui. Foi da vontade de Deus fazer com que todo o universo se convergisse em uma pessoa. Essa pessoa teve o nome de casa no Velho Testamento, como eu li em Ezequiel. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Essa frase que o apóstolo Paulo fala é a mesma frase de Ezequiel, onde o Senhor entra, que é colocado lá como um homem, né? Entra no santuário e a casa se enche da glória de Deus. Diz: aqui é onde eu boto meu trono, onde eu estabeleço a planta dos meus pés. É a mesma frase com outra linguagem. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade.